E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto Barbosa e sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. Recentemente assisti um filme diferente e muito bom, um filme que me deixou bastante pensativo durante algum tempo e encucado, tentando entender o seu final, tentando desvendar exatamente o significado. E é sobre ele que falaremos hoje. O filme em questão é Memories of Murder, Memórias de Assassinato em uma tradução livre, e é dirigido pelo mesmo diretor de Parasita. Bong Joon-ho brilha aqui, não exatamente mais uma vez, porque na verdade ele brilhou em Parasita mais uma vez, e esse filme é mais antigo, é um filme de 2003, que retrata um período mais antigo ainda, da segunda metade da década de 80, e é um filme bastante intenso, por mais que dentro dele mesmo, às vezes não pareça. A gente vai comentar um pouco sobre o filme no geral e depois vamos partir para spoilers, mas vou avisar vocês, não vou jogar spoiler aqui do nada para não estragar a experiência, porque é um filme que realmente vale muito a pena ser assistido. Memories of Murder começa ali acompanhando um rapaz, um homem que está caminhando pelos campos de uma cidade pequena no sul da Coreia. Esse homem é um policial, a gente descobre posteriormente, ele está caminhando ali em direção à cena de um crime. Eles encontram um corpo de uma mulher bastante machucado e aí tentam investigar, tentam descobrir quem pode ter feito isso. Novamente, é uma cidade pequena, é uma cidade que as pessoas meio que se conhecem, é uma cidade que as coisas não funcionam das melhores formas possíveis. Esse policial é interpretado pelo Song Kang-ho, que também está em Parasita, e nesse filme aqui ele tá maravilhoso também, e ele tem um certo outro policial que é a dupla dele, e eles meio que tentam investigar e a gente pode dizer que pegar o depoimento de forma um pouco forçada das pessoas. São policiais que seguem ali uma coisa que eles mesmos chamam de mais antigo, um método mais old school. Ele começa a olhar as pessoas e tentar identificar como é que tá funcionando, e aí ele tenta encontrar um culpado para esses acontecimentos. No meio disso é vindo mais outro policial, ele vem direto da capital para ajudar a investigar tudo isso. Esse policial já traz ares mais novos, ele é um cara mais novo, ele tem métodos que funcionam de maneira mais ampla, é claramente ali uma pessoa mais especializada no ramo. 너의 손가락이 이렇게 붙어서 젓가락질도 제대로 못하겠다. 그지? 뭐 어릴 때부터 이런 거지? No meio das investigações acabam surgindo mais vítimas, então eles ficam cada vez mais preocupados com a situação. Tem ali uma série de pessoas que são suspeitas, que eles estão ali investigando, que eles estão tentando pegar depoimentos, às vezes de maneira não muito, como que eu posso dizer, não muito recomendável. Mas o número de vítimas começa a aumentar, e esse policial novo percebe que existe um certo padrão acontecendo ali, e aí quando ele percebe isso, começam as investigações mais a fundo. A partir de agora a gente vai começar a entrar um pouco mais dentro do desenvolvimento do filme, ainda não é sobre o final, mas caso você não queira ver nada, né, então assiste lá o filme e volta pra cá depois. A questão é, o filme é bastante pautado em mostrar pra gente esses suspeitos e te deixar na dúvida de quem poderia ser o culpado. Temos ali algumas pessoas que são bastante duvidosas, bastante suspeitas quanto à situação. Tem um rapaz que tem alguns distúrbios mentais, então logo todo mundo ali na cidade começa a suspeitar dele inicialmente, e ele tinha alguma coisa ali quanto a mulheres bonitas, sempre que ele vê mulheres bonitas ele ficava um pouco agitado, e as mulheres que morriam eram mulheres bonitas, e aí fica essa dúvida. Tem um outro rapaz que eles estavam ali investigando a cena do crime, e ele surgiu
de repente, né, para fazer atos obscenos, e eles caçam esse cara pela cidade, tentando entender exatamente por que ele tá ali numa cena do crime, logo após o crime acontecer, né, e tem a grande lenda que o criminoso sempre volta à cena do crime, e principalmente o nosso maior suspeito ali da situação, que é um rapaz que trabalha numa fábrica. Ele é suspeito principalmente por conta dos horários dele, das coisas que ele faz, e porque ele sempre pede uma música na rádio em dias chuvosos, e é exatamente esse o padrão que eles conseguiram descobrir. Sempre que ocorreu um assassinato, foi numa noite chuvosa com uma mulher vestida de vermelho e tocou aquela música na rádio. Além disso, ele tinha mãos macias, que uma das vítimas que sobreviveu, na verdade, acabou citando que as mãos dele não eram nem um pouco ásperas, eram mãos bastante macias. 손이 정말 부드러웠어요. 내 입을 막은 손이 진짜 여자 손처럼 곱고 E esse sujeito é o principal suspeito durante toda a parte ali final. Desde que ele começa a ser investigado, fica muito na cara que é ele. Ou será que não fica? Agora a gente vai chegando aqui perto das conclusões do final do filme. Novamente, caso você queira assistir ainda, vai lá assistir, vale muito a pena mesmo, porque agora vai ser full spoiler. A questão é, o filme tem esses suspeitos, ele mostra razões para cada um, e o filme termina sem te dizer quem foi. É um filme de investigação policial que eles estão investigando várias pessoas que são responsáveis ali, possíveis serial killers, e o filme não te diz quem é. Não te dá uma conclusão, não te dá nada, ninguém vai preso ali naquela situação. O policial de Seul começa a ficar mais violento, ele começa a parecer muito mais com os policiais da cidade pequena por conta da situação, por conta da pressão, por causa de todas as coisas que estão levando ele a agir de maneira diferente. Mas no final das contas, você não tem essa resposta. E isso me deixou completamente maluco. Pro finalzinho do filme, tem um time skip, né? Eles pulam ali pra frente, o policial principal já parou de trabalhar na polícia, ele tá vendendo artigos eletrônicos, vendendo umas coisas lá de limpar ar, uns filtros, enfim, vendendo alguma coisa, trabalhando em outro ramo, com sua família montada, outro mundo já que ele tá vivendo. Então ele acaba passando por aquela cidadezinha, né, que ele já morou, que teve esse passado, e ele vê, né, aquela mesma cena do começo do filme. Aquela campo, com aquele pedacinho ali, com aquela vala, e ele vai lá observar, assim como ele fez quando o filme começou. Nesse momento passa uma garotinha, e ela comenta que é engraçado, porque ela passou ali recentemente, e tinha um outro cara que fez exatamente a mesma coisa. Passou e olhou naquele lugar. E aí as coisas ficam um pouco mais complexas, né? Porque tem essa relação entre ter passado ali muito tempo atrás, ter feito alguma coisa, ter voltado àquela cena, e ela comenta que aquele cara apareceu por ali. Ele pergunta as características daquele sujeito e ela simplesmente diz que ele era um cara com a cara bastante comum. 그냥 평범해요. E o take final desse filme é simplesmente maravilhoso. Toda essa sequência é muito bonita, é uma sequência que a gente finalmente tem cores sendo colocadas dentro do filme. O restante era tudo bastante desaturado para mostrar o clima dali, e agora estava um pouquinho mais vivo. Mas o take final do Song Kang-ho encarando a câmera, olhando no fundo da alma da câmera com uma expressão, me deixou completamente confuso, porque eu não sabia se ele estava olhando para a câmera porque ele entendeu quem era, ou porque ele não tinha a mínima ideia de quem realmente era, né? É um cara com uma cara comum, ele passou por aqui, e aí ele fica encarando, olhando no fundo, e eu fiquei o dia inteiro quando eu assisti esse filme pensando nisso, a noite inteira refletindo, pensando, meu Deus do céu, qual deles será que foi, né, o responsável por aquilo? Ou será que não foi nenhum daqueles? Ou será que foi algum amigo deles? Ou será que foi o cara da polícia? Ou será que foi qualquer outra pessoa? Quem será que foi? O policial teve essa resposta? A cara dele quis dizer que foi quem? Aí no outro dia eu fui pesquisar um pouco sobre isso, e o final é ainda mais profundo do que ele ter tido alguma resposta ou ele não ter tido nenhuma resposta. Porque esse filme, na verdade, é baseado em fatos reais. No primeiro caso de serial killer que aconteceu na Coreia do Sul. Exatamente nessa época, na mesma cidade e tudo mais. Os casos, né, têm semelhanças. O filme foi montado em cima dos casos, dos suspeitos, das pessoas que estavam envolvidas. E eles nunca encontraram o culpado.
pelo menos até aquele momento. Quando o personagem tá olhando pra câmera, aquele olhar dele não era de que ele sabia ou de que ele não sabia, é de que ele tava olhando pro responsável por tudo aquilo. Porque o filme foi lançado em 2003, os assassinatos são de 86, o sujeito ainda estava à solta. O personagem estava olhando para ele através da lente do cinema, como se estivesse olhando através do tempo e através da própria verdade, através da própria tela, da quarta parede do cinema, e dizendo que eu estou de olho em você. Sabe, eu sei que foi você que tá aí, possivelmente do outro lado, assistindo esse filme, vivendo a vida tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Posteriormente, o sujeito se entregou, né, bastantes anos depois, foi em 2019, na verdade, que ele foi encontrado, que ele estava dentro de uma cadeia, acabou confessando, tem alguns detalhes mais sobre isso, mas quando o filme foi lançado, em 2003, foi muito tempo antes disso, e muito tempo depois de todos os acontecimentos. Isso com certeza ganha um peso muito maior, o final se torna muito mais espetacular do que eu tinha imaginado, não é apenas, olha só, a gente não teve uma resposta para esse filme, a gente não teve uma resposta para esse caso no mundo, mas ainda continuamos de olho, esperando, vigilantes, tentando descobrir a verdade.